Celso Viviani, eu tenho formação em rádio e TV, mestrado em cinema. Eu estou há 32 anos nessa área e há mais ou menos 7 anos atrás eu resolvi virar um empreendedor de fato do audiovisual e abri a Rental Pix, que é uma locadora de equipamentos em Piracicaba, interior de São Paulo, e que também é uma produtora, né? A gente nunca perdeu o viés da produção. Então, por que as duas coisas, né? Porque o interior, assim, ele é um mercado, obviamente, menor, né? E não seria possível numa cidade do tamanho de Piracicaba, ainda, espero que isso um dia aconteça, viver só de locação de equipamentos, né? Então, a gente também produz audiovisual de maneira geral, assim, publicidade e empresas, né, institucionais, treinamento, integração de funcionários, aquela coisa toda, né? E assim a gente vai sobrevivendo do audiovisual há muitos anos, né? Eu também tenho uma carreira acadêmica, eu também sou professor aí em cursos universitários há 22 anos. Assim, a Rental Pix, ela é uma empresa que ela basicamente, assim, não, que a gente não tem estrutura, né, de funcionário, de freela, mas ela acabou virando uma representação do proprietário, que sou eu, né? Assim, as pessoas não conseguem, não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas as pessoas não conseguem, assim, desvincular muito a Rental da minha pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande, assim, em audiovisual, né? Porque eu fiquei 28 anos desses 32, não, fiquei 26 anos em São Paulo trabalhando com audiovisual, né? Então, assim, eu iniciei minha carreira lá numa época que não havia, assim, profissionais com formação acadêmica. Isso veio acontecer muito depois. Então, eu entrei, na verdade, como office boy numa produtora. E aí, como office boy, eu rodava muitas produtoras, né? Acabei me encantando muito com a área de montagem, né? Então, era um período muito difícil, assim, de montagem e edição, né? A tecnologia era super precária ainda na época, né? Não existia a questão do computador e tal. E eu acho que eu peguei o jeito disso, né? E aí, muitos anos depois, assim, eu cansei um pouco da vida de freela, né? Todo mundo quer ter um salário fixo e tal. E eu acabei entrando numa universidade para trabalhar num estúdio, né? E ali eu, enfim, virei gerente de estúdio, tive 28 funcionários, desenvolvi uma carreira acadêmica também, né? Eu já estava dentro de uma instituição, então os coordenadores de curso, eles viam em mim, assim, uma capacidade de ensinar e uma capacidade de me comunicar bem com os alunos, né? Apesar dessa carreira acadêmica, assim, que eu desenvolvi, eu nunca abandonei o mercado, principalmente. Aí eu finquei mais o pé ainda na questão da montagem, porque eu não tinha disponibilidade de horário para filmar, enfim, para participar muito, assim. Até que falei assim, cara, essa carreira acadêmica, ela vai, em algum momento aí, a gente vai ser suprimido ou substituído. Eu saquei esse lance, assim, né? Do EAD, das universidades mandando professores embora para recontratar outros por valores menores, foi quando eu resolvi assim, investir naquilo que eu faço mesmo, naquilo que eu sempre fiz a vida inteira, que foi audiovisual, e eu abri a Rental Pix. Nessa época eu estava em São Paulo, obviamente que meu objetivo era sair de São Paulo, voltar para o interior. Piracicaba é uma cidade que eu curto muito, fui criado aqui, né? Eu vou, assim, confessar que eu não fiz, né, aquela cartilha do Sebrae, assim, vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu vi o tamanho da cidade, vi que tinha gente que produzia, né? Vi também que era uma cidade, assim, que acompanhei esse desenvolvimento, né, de grandes empresas chegando. O entorno aqui de Piracicaba também tem cidades potencializadas, né, nessa questão das empresas. Então, eu identifiquei essas duas coisas. Eu falei assim, eu acho que tem um mercado para locação e eu acho que tem um mercado para produção também, né? E aí abrimos, assim, há 7 anos atrás. E, obviamente, que as pessoas me perguntam, né? Como é isso até 2019, né? Vamos considerar 2020 aí uma coisa típica, né? Então, as pessoas perguntavam assim, como é que tá indo a produtora? E eu falava, tá bem, né? Tá cada ano melhor, né?
não tem como ser assim. Quando você tem uma empresa de 20 anos, você consegue fazer uma análise, assim, esse ano foi bom, esse ano foi ruim. Para uma empresa nova, a tendência, se você trabalhar mesmo direito, assim, é que todo ano melhore um pouco, né? Você inicia sem cliente nenhum, o segundo ano, pô, a galera já começa a te conhecer, tanto de produção como locação, no terceiro ano isso vai melhorando, enfim. A gente estava nesse caminho muito bom aí, até chegar 2020, que foi um ano super atípico e complicado. O mercado do interior de São Paulo, ele tem as limitações, né? Limitações de produção, limitações financeiras, não é como o mercado da capital. A gente tem aqui na região, assim, uma cidade que é um pouco mais forte, que consegue orçamentos maiores, é Campinas, né? Mas que também já é um centro, né? Assim, uma cidade grande e tal. A gente já considera aqui uma cidade bem grande, né? E salvo raríssimas exceções, assim, né? A gente tem aí o exemplo do Beto aqui, produzindo longa, né? A Bruna. Tem uma galera aqui bem forte, assim, mas que eu entendo que está numa luta, assim, né? Numa luta que, pô, eu admiro demais até, assim, cara, porque a galera é muito guerreira, né? Assim, de viver de sonho, eu participo de grupos com eles, né? A galera me pilha muito, assim, para efetivamente participar de edital e entrar, e enfim, algumas tentativas que eu faço, né? Já fiz e tal. Mas acaba que eu preciso sobreviver, né, cara? Assim, então, o que eu penso, assim, em relação a isso? Assim, eu sou um cara muito objetivo, né? Talvez eu nunca nem te tenha falado isso ali no grupo mesmo, né? Todo mundo sonha em trabalhar assim com cinema, cara, e todo mundo quer fazer, né, os seus projetos pessoais, né? Pô, pegar aquilo que você pensa, cara, aquilo que você acredita, puta, aquela ideia que você acordou um dia que você acha fantástica, assim, e você quer que, pô, muita gente tenha acesso a isso, cara, muita gente veja, e eu acho que o caminho aí é o fomento, são os editais e tal, mas demanda um tempo muito grande, cara, assim, também disso acho que algumas frustrações acontecem. Já entrei em editais assim com puta projeto que eu achava lindo, maravilhoso e não deu em nada, né? Então a minha crença assim e o meu fazer em relação a isso é o seguinte, cara, eu ganho o meu dinheiro fazendo trampo para os meus clientes, trampando com institucional mesmo, tal. E aí eu faço também, eu não deixo de fazer, entendeu? Isso que é a minha vibe, assim, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu acho que é massa, que é legal, porque eu tenho a minha estrutura, tenho meu equipamento, enfim, e aí eu ganho minha grana e de repente eu mesmo banco meus projetos, entendeu? Eu não fico esperando um edital bancar. Lógico que assim, com uma grana de edital eu faria muito mais, né, assim, mas eu tenho aí minhas experiências de documentário, cara, assim, né? No Xingu, fiz um agora da UDV, cara, tô produzindo um clipe, assim, que, porra, cara, tô apaixonado, assim, tô achando, é uma puta sacada, uma puta ideia, um trampo de pós-produção foda, assim, cara, pra um cara aqui de Pira que eu amo de paixão, assim, que é super amigo, que é o Maicão, né, produzir curta. Então eu acredito muito nisso, assim, cara. Eu não vou me frustrar pela falta de grana de um edital, mas eu vou ganhar meu dinheiro e fazer cinema, cara. Vou fazer do meu jeito, né? Agora, sim, cara, o mercado do Brasil, né? Cara, assim, primeiro que é uma coisa muito ampla e que talvez eu não tenha conhecimento suficiente para falar sobre isso, né? Eu falo muito mais assim como um consumidor de cinema, né? Para um cara que tem 52 anos, cara, assim, e se você desconsiderar toda essa luta aí dos seus amigos, que você vê a dificuldade que a galera passa, assim, é uma coisa massa, né, cara? Porque o cinema ele sempre existiu, né? Lógico que há 30, 40 anos atrás a gente tinha coisa de muita qualidade também, assim, mas muito mais na unha, né, cara? Muito mais na raça. A questão da tecnologia era muito difícil você equiparar, assim,
Porra, vou equiparar uma produção da boca do lixo, cara, com uma produção de Hollywood. Não tinha como, velho. Não tinha, saca? E eu acho que a tecnologia ela veio para equiparar, assim, esses mundos, né? Cara, assim, eu tava até pensando um dia desses, pensando mesmo, assim, um devaneio, né? Eu lembro de um período, assim, cara, da história do cinema que a gente tinha, assim, bem característico. Ah, meu, cinema europeu, né? Assim, ó, cinema francês, né, cara? Aí já tinha, cinema iraniano, o cinema espanhol, o cinema brasileiro e o cinema norte-americano, né? E a gente conseguia, assim, cara, barbaramente ver a diferença disso tudo, né? Assim, era de fato muito diferente, né? Mas eu acho que, assim, além da tecnologia, cara, e a questão principal é a globalização, a gente tem dois aspectos, assim, um que eu acho muito bom, que é hoje, assim, todos os países conseguem produzir tecnicamente num nível de excelência muito massa, muito bom, e isso eu acho legal demais. Mas, por um outro lado, eu acho que assim, se perdeu um pouco essa característica do cinema local. Assim. O cinema espanhol, o cinema francês, né? Talvez hoje você não consiga mais ver na questão narrativa, na questão do estilo, na questão o cinema espanhol como cinema espanhol, o cinema francês como cinema francês. Acho que tudo ficou meio pasteurizado, assim, uniformizado e se criou uma estética única, que eu não vou falar que é a estética do cinema norte-americano, né? Mas talvez eles tenham ditado uma regra, tudo se fundiu, então hoje você assiste as coisas assim, você não consegue identificar isso, você consegue pelo idioma que está sendo falado, né? Só, cara, assim, mas... Então é isso, assim, eu acho que o Brasil ele chegou muito nesse nível, né? A gente tem uma excelência, assim, em termos de produção. Eu tenho dentro da minha história assim essa característica acadêmica, né, de ter convivido e ter formado muita gente, né? E formei assim muita gente, cara, que tá bem assim no rolê, cara, que tá dentro do cinema, tá produzindo em alto nível, assim, tem, meu, assistente diretor de fotografia, continuista, diretor, assim, então muita gente passou pela minha vida, assim, e eu, porra, cara, fico muito feliz que essas pessoas estão bem, né? Cara, o jovem hoje, assim, eu acho que ele acabou misturando algumas coisas, né? Em sala de aula, e você foi minha aluna, assim, eu já vivi algumas situações que a gente percebe que a galera ela tem muita informação, acesso a muita informação. E isso é massa demais, cara. Queria eu, com 20 anos de idade, ter a informação que vocês têm hoje, né? Mas, por outro lado, cara, isso trouxe um aspecto ruim, eu acho, para o jovem, né? Um aspecto de eu não preciso da experiência, cara, sabe? Eu não tenho respeito pela experiência, eu não tenho respeito pela história dos outros, eu sei tudo, né? Isso é muito complicado, cara, quando você cai dentro de um set, entendeu? Assim, que você pegar um cara mais experiente mesmo, e se você não tiver a noção de hierarquia, cara, você não vai se dar bem dentro dessa área, né? Então você tem que ter, assim, primeiro de tudo, cara, que eu poderia dizer para essa galera que tá entrando, assim, cara, é respeito, velho. Respeito por alguém que tá há muito tempo já no rolê. Lógico, assim, cara, tem uma molecada fantástica, fabulosa, genial, assim, não é a idade e a falta de experiência que vai determinar que o cara não é bom, não é isso, né? Mas a gente tem que entender esses mecanismos de hierarquia dentro de uma equipe. Se o cara não entender isso, ele não vai entrar no rolê, cara. Essa é a primeira dica que eu dou, né? A segunda é assim, cara, entre no rolê para aprender. Né? Todo mundo precisa de dinheiro, cara. Todo mundo precisa sobreviver, mas de repente o cara tá ali numa situação que ele ainda mora com os pais, cara, e que isso possibilita ele se envolver com uma galera sem ficar numa pilha de tipo, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Se disponibilize, cara. É isso.
Cara, esteja disponível e não perca a oportunidade, cara. Assim, se alguém te chamar, bicho, eu preciso que você fique 3, 4 dias sem dormir, trabalhando de sol a sol, e você só vai ter a comida. Vá, não perca a oportunidade, cara, porque é esse tipo de profissional que o mercado quer, né? Outra, absorva conhecimento, cara. A nossa área, ela sofreu, né, e vem sofrendo profundas transformações, assim. Então, a gente está numa corrida tecnológica tão grande que, assim, a gente não consegue prever, né, o que vai ser o futuro. Então, a gente tem, assim, alguns segmentos do audiovisual sendo não substituídos, assim, não vou usar o termo substituído ainda, né, mas se criaram muitas opções, assim, do plug and play ou do faça você mesmo, como os apps, né? Assim, então a gente tem, por exemplo, vamos considerar aí dentro do mercado, assim, falar de fotógrafos, por exemplo, né? Não de fotógrafo de cinema, de fotógrafo estilo. Putz, a galera tá pelejando, assim, porque os celulares, cara, celular 4K, celular com não sei quantos mil megapixels, app, cara, para desenvolver designer, app para isso, app para aquilo, né? O vídeo não é diferente, né? Não é diferente. Então, assim, eu acho que alguns mercados eles vão passar a ser bem complicados para as produtoras, eu me incluo dentro desse segmento, né? Porque tá muito barato hoje, na real, né? Tá muito barato, tá muito fácil, assim, você produzir vídeo com um bom celular e algum app de edição, de animação, enfim. O mercado do cinema, ele já é mais, embora mais difícil, ele é um pouco mais estável, né?